E aí, pessoal, começando mais uma aula de ciências do sexto ano, vou revisar aqui o conteúdo com vocês rapidinho sobre o que a gente falou nessa última avaliação. Então, a gente falou sobre os seres vivos, né, algumas características que eles têm e determinam aí como seres convivem. Nesse capítulo, nós vemos a divisão de toda a parte da ciência. A gente chama de biologia, né, que é o estudo da vida. Tem aí as suas categorias, estudo dos vegetais, dos animais, do ambiente em que eles vivem, os pequenos animais, né, da microbiologia, e entre outros aí. E vimos também algumas características que os seres vivos têm. E a principal característica deles é que todos os seres vivos são formados por células. Okay? Todos os seres vivos. A menor parte de um ser vivo é chamada de célula. E dentro dessas células, nós temos vários tipos aí, né? E os três que nós conversamos aí durante esse período são as células bacterianas, célula vegetal e célula animal. Seres vivos, eles são classificados de acordo com a sua quantidade de células, isto é, um ser vivo formado por apenas uma célula é chamado de seres unicelulares. Nesse caso aí, nós temos os exemplos das bactérias. E os animais os seres vivos pluricelulares, são os animais, os vegetais, os seres vivos no maior número de células. Okay? Pluri quer dizer muito, muitas células. E de acordo com a sua estrutura, as células dos animais é formada pela membrana plasmática, que envolve toda a célula. Nós temos algumas organelas, que são pequenos órgãos que vão fazer atividades específicas, funções específicas dentro da célula. Nós temos também o citoplasma, que é toda essa parte líquida dentro da célula, e o DNA, o material genético, que leva as características desses seres vivos, fica dentro de uma parte chamada núcleo. E esse núcleo é revestido por uma membrana chamada membrana nuclear ou cariotélica. Okay? Isso é uma característica exclusiva de um grupo chamado de eucariontes. Então, eucariontes são todos os seres vivos e a sua célula, a sua estrutura, tem essa membrana nuclear. Okay? Isso inclui os animais e os vegetais. As bactérias, por outro lado, são células consideradas procariontes, ou seja, todo o material genético, o DNA dela, fica solto dentro desse corpo aqui. Ok? Nas células dos vegetais, nós temos estruturas semelhantes às células dos animais, que é a membrana celular, o núcleo, né, contendo DNA, com a membrana nuclear, o citoplasma, com algumas organelas, mas temos algumas estruturas bem específicas desse grupo, que é a membrana, a parede celular, perdão, a parede celular, que é uma parede mais rígida que envolve aí logo depois da membrana celular. Temos também os vacúolos, que são estruturas onde os vegetais armazenam a energia que eles produzem, né? Nesse caso, aí, algumas plantas produzem um amido, que é uma fonte de energia que essas plantas mantêm. Temos também estruturas chamadas de plastos. Nos plastos são produzidos por a clorofila, né, os cloroplastos, e essa clorofila é a responsável por fazer, né, o alimento da planta através de uma reação chamada fotossíntese. Então, as plantas elas são verdes, né, fazem fotossíntese, ou seja, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Isso é uma característica de poucos seres vivos, né? São chamados de autotróficos. Todos os autotróficos são seres que conseguem produzir seu próprio alimento, como os vegetais, que têm a célula vegetal. Já os animais são chamados de seres heterotróficos,
Ou seja, para que eles consigam produzir a sua energia, eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Okay? Então, nós temos alimentação muito variada justamente porque precisa obter energia desse alimento. As células bacterianas têm algumas semelhanças com as células vegetais, principalmente a parte externa, que é chamada também de parede celular, que é uma parede mesmo, que vai envolver toda a célula da bactéria para proteger ela contra o ambiente externo. Dentro da célula da bactéria, nós temos o citoplasma, que é comum em todos os 3 tipos de célula, mas, diferente da célula vegetal e célula animal, a bactéria ela não tem núcleo. O material genético dela fica solto dentro do citoplasma. Okay? Então, elas são chamadas de células procariônicas. Então, tem que falar. Com relação à sua organização, as células aí, no caso, são a menor parte do ser vivo. A partir da célula são formados os tecidos, os órgãos, os sistemas e os organismos. Okay? Outra característica importante é o metabolismo, que é a forma que nós, seres vivos, produzimos a nossa energia, pegando moléculas grandes, como o amido, outras substâncias, proteínas, dividindo elas em partes menores e, dessa forma, tirando a energia que a gente precisa para fazer o nosso corpo funcionar e produzindo também outras moléculas que são necessárias, como os hormônios, neurotransmissores, outras coisas que o nosso corpo precisa para funcionar. Okay? Então, nós pegamos a energia que é produzida, a glicose e o gás de oxigênio do ar, né? A glicose a gente pode encontrar em plantas, açúcares, etc. Assim, através dessa reação dentro da nossa célula, produzimos gás carbônico e água, liberando energia que a gente vai usar para fazer os nossos músculos funcionarem, fazer a gente ter a capacidade de ver, de falar e fazer o nosso corpo todo funcionar. Okay? Dentre esses seres vivos, nós somos seres vivos aeróbicos, ou seja, precisamos do gás, oxigênio, do ar, né, para poder fazer essas funções motoras, para fazer o corpo funcionar. Sendo que outros seres vivos não precisam de oxigênio para poder fazer esse metabolismo. Esses seres são chamados de anaeróbicos. Nós também temos um ciclo de vida, ou seja, um ciclo que se repete em todas as gerações. Os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e, após esse momento, eles morrem. E um novo ciclo é iniciado através desse processo de nascimento, crescimento e morte. Okay? Então, nós vemos aqui algumas desses ciclos de vida, né, dos vegetais, a semente, cresce a plantinha, faz a reprodução, a florescência e depois a morte desses seres vivos. Assim como os animais, os insetos, entre outros seres vivos aí que nós conhecemos. Alguns vão passar por algumas mudanças, como é o caso das borboletas, dos insetos, que passam por uma etapa chamada metamorfose. E aí nós temos os ovos, as larvas, a pupa e, por fim, o inseto adulto. Então, todos nós passamos por um ciclo de vida. Esse ciclo de vida vai se repetir na próxima geração e nós seguimos sempre esses passos aí que são descritos. Nós também respondemos a estímulos, né? Se alguém causa uma reação no nosso corpo, uma ação em nosso corpo, nós acabamos respondendo isso através de uma reação. Qual o exemplo que nós temos na aula passada, que é a resposta ao estímulo da visão, que é a pupila dilatando de acordo com a luz do ambiente.
O nosso corpo, como eu já falei, é organizado aí dessa maneira, né? A menor parte é a célula, depois os tecidos, os órgãos, os sistemas, e um conjunto de sistemas formam um organismo, ok? Alguns exemplos aqui de sistema: respiratório, circulatório, linfático, reprodutor e urinário. Basicamente, as nossas aulas foram sobre essa parte, né, nos seres vivos, a organização, os tipos de célula, as características que elas têm, e aí por diante. A última aula foi uma aula de correção de exercícios, né, e eu vou responder nos dois últimos exercícios que falam sobre esse tema. Está na página 273 e 274. No exercício número 4, a gente tem aqui, número 3, na verdade, várias imagens. Imagens A, B, C, C e D. Nesse caso aqui, da resposta, né, nós temos um ciclo da vida de um inseto. Nesse caso, o inseto é uma joaninha. Ok? Bom, que característica dos seres vivos pode ser associada a essa imagem? Este sua resposta. Como eu falei, é o ciclo da vida de um inseto, de uma joaninha. E a gente vê aqui algumas etapas desse crescimento do inseto. Okay? As imagens apresentadas assim estão ordenadas de maneira correta. Em caso negativo, escreva no caderno a ordem correta dessas imagens. Então, a ordem correta seria a ordem de nascimento, crescimento, fase reprodutiva e após morte, né? Fase adulta. Nesse caso, a gente tem aqui as etapas C, seria a etapa do crescimento, do nascimento, tem os ovos, né? O ovo ele vai eclodir, vai dar origem a uma larva. Essa larva para ter, a larva ela vai crescer e vai chegar na fase de pupa. A pupa vai eclodir, vai sair da fase para a fase adulta, onde é o propriamente dito o inseto que a gente conhece, a joaninha, e após essa etapa ele morre e dá seguimento ao mudas. Ok? Na página 275, nós temos a questão número 4, onde falamos sobre algumas características dos seres vivos aí que nós citamos. Primeira, unicelulares, a gente pode dizer que a resposta correta é os seres vivos formados por apenas uma célula. Sendo assim, número 2, pluricelulares, são seres vivos formados por mais de uma célula, no caso, várias células. Número 3, eucariontes são seres vivos que têm um núcleo, né, na sua célula. Número 3 aqui apresenta núcleo e organelas delimitadas por membrana celular. Os procariontes, naturalmente, é o oposto disso. Número 4, são seres vivos cujas células não têm núcleo nem organelas delimitadas por membrana. Número 5, seres anaeróbicos são seres que não precisam de gás de oxigênio para obter energia na quebra de moléculas, ou seja, no metabolismo. E aeróbicos são os seres vivos que precisam, né, de ar para poder fazer essa transformação aí da produção de energia. Ok? E daí o trecho da reportagem a seguir. Nesse caso, a reportagem, vocês podem ler, fala um pouco sobre um novo órgão chamado interstício. Tecido intersticial é o que fica entre todos os órgãos que recobrem o nosso corpo. O sistema acima classifica o interstício como um órgão. Defina com suas palavras o que é um órgão. Então, um órgão é uma estrutura do corpo humano formada por diversos tecidos, partículas também formam diversas células, né? E esses órgãos eles vão ter uma função
específica no nosso corpo. Ele vai participar de algum tipo de processo de metabolismo. Por exemplo, o estômago, ele está ali para fazer a digestão dos alimentos, transformar esse alimento em energia para o nosso corpo. Okay? Absorver essa energia. A letra B, enumere os termos abaixo, de 1 a 5, em ordem crescente do nível de alimentação que eles representam. Então, a menor parte do nosso corpo é a célula, então, ela seria o número 1. Número 2 é um conjunto de células, nesse caso, células do mesmo tipo, vão formar um tecido. Esse tecido, por sua vez, um conjunto de tecidos, forma um órgão e um conjunto de órgãos com a mesma função, vão formar um sistema. E vários sistemas ali coexistindo, trabalhando em conjunto, forma um organismo. Ok? Essa foi a nossa revisão, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.